Mas deixa eu falar, eu queria te perguntar assim, você imaginou um dia na vida então, que ia virar essa loucura? Não. Se fosse um popstar, um sex symbol, capa de tudo que é revista no Brasil? Não, na verdade, quando você flerta e pensa nisso, você... tudo é possível, mas na verdade nada é palpável, né? Você não existe um caminho para isso. Você se joga, você acredita e você vai no instinto. E nós somos de uma geração que, de certa forma, pavimentou o que se hoje se chama até de um certo rock clássico brasileiro, né? Antes disso, foram os pioneiros, né? Raul, Rita, Mutantes, o Terço e tal. A coisa só se torna realmente um movimento e um fenômeno de massa ali a partir dos anos 80. Então, algumas coisas e muitas coisas que o RPM desenvolveu foram feitas pela primeira vez ali e nós atingimos dimensões que eram até então inexploradas, né? As coisas começam a acontecer ali, a imprensa, uma revista especializada, o Contra-Regra passa a se chamar Road, começam as importações, as coisas começam a ter, o rock começa a ter acesso a espaços maiores, a gente começa a ter acesso a equipamento maior, a gente começa a usar o laser, começa a usar computador, começa a usar sequenciador. Enfim, foi toda uma passagem para, digamos, para a vida adulta e para o mainstream, para o prime time, né? A gente deixa de ser aquela molecada do porão da garagem e passa a ser a atração, né? O horário nobre e isso foi feito de uma maneira em que o RPM foi parte de uma linha, né? Que veio vindo, eu considero o Big Bang dessa geração dos 80, Você Não Soube Me Amar, da Blitz, foi realmente o primeiro... grande sucesso, o compacto de Você Não Soube Me Amar, e a gente veio vindo numa coisa que realmente cresceu muito no Rock in Rio, que em janeiro de 85, a Blitz aqui em meados de 82, que também quando sai o primeiro dos Titãs... Que era o Lobão na batera, né? Não era o Lobão na batera? Era o Lobão. O Lobão só fica no primeiro disco. E aí a gente vem, depois tem o Rich em 83, um grande barulho, 84 tem Bete Balanço, o Barão tá super bem. O Hit que tinha uma banda antes, né? Vimana. Vimana, com Lulu Santos. Mas é anos 70 também, uma banda que nunca teve, tipo... Nunca foi mainstream, né? Eu nunca ouvi nada deles, deve ser engraçado. Até vou dar um Google lá ver se a gente acha alguma coisa. Já tentei, não achei. Não, né? Não deve ter nada. Deve ter um cassete no sebo. Aí chegou o Rock in Rio em janeiro de 85, vai muito bem com Paralamas, Ultraje, e depois, em 85, chega a RPM Legião. Porém, a gente, de certa forma, herda a loucura, a histeria do fenômeno Menudo, que tinha passado pelo Brasil há pouco tempo. As pessoas não costumam misturar, quando fazem a retrospectiva histórica do rock brasileiro, elas não costumam computar, não costumam incluir esse episódio, componente Menudo, porque na verdade não faz parte do rock brasileiro. Mas a gente pegou um pouco desse, digamos, as órfãs do Menudo, porque o Menudo veio, lotou estádios e foi embora, né? Os caras são, enfim, latinos, não são daqui. E o RPM entrou naquele vácuo como uma banda pop de garotos, a gente só não dançava, mas a gente estava ali, enfim, de alguma maneira a gente se beneficiou dessa histeria que já estava formada ali e tivemos a sorte de estar no lugar certo, na hora certa, com a grande produção do Poladian, com a grande direção do Ney Matogrosso, que realmente tirou a gente do porão e nos ensinou a gente a coisa, né, o profissionalismo sob vários pontos de vista. Então, na verdade, claro, a gente trabalhou muito com isso, que vão desde os 16 anos. Quando o RPM acontece, eu já tenho 7 anos trabalhando com ele. Já tínhamos outras bandas, já tivemos muitas frustrações, muitos calotes, já perdemos muito dinheiro, mas estávamos ali insistindo e acreditando agora. A sua pergunta, a gente jamais achou que ia chegar onde chegou, ele ia ter a dimensão que... Tá louco, aquilo era uma loucura. Porque não havia aquilo no Brasil, né, pra gente achar que a gente... Pô, Rádio Pirata vendeu mais que o Roberto, você não pode chegar em sã consciência e falar, não, a gente vai vender mais que o Roberto. Tá bom. Tá bom. Fala em emoções,
Eu errei. Qual foi a tua emoção? Você como um torcedor fanático do Flu, de ver a torcida do Fluminense usar a música do RPM, a sua música, Rádio Pirata, e fazer ela em homenagem ao Fluminense. É impressionante. Realmente... Você coloca como uma das grandes emoções que você já viu? Eu acho que é uma das três maiores, um dos três maiores presentes que a música pôde me dar. Eu acho que Qual foram os outros dois? Eu acho que a gente tem uma sorte muito grande de ainda estar aqui fazendo isso, né? Às vezes a gente se lembra de bandas e artistas que começaram junto com a gente e na época eram literalmente centenas de bandas, né? E hoje a gente conta nos dedos até de uma mão quantas bandas sobraram, né? Daquela época. E isso é uma das coisas que realmente é o grande presente que você pode almejar. Na época você é garoto, você quer fazer sucesso, que é uma coisa que parece muito imediata, você quer aquela gratificação imediata, você quer ali sucesso, tal. Mas o grande sucesso e o grande teste realmente é esse do tempo, né? E o mistério do porquê algumas músicas e alguns artistas são completamente banidos e esquecidos, como se nunca tivessem existido, e algumas músicas e alguns artistas permanecem aí como se nada houvesse, como se sempre tivessem estado aí. Então, tipo, se a gente soubesse, a gente faria 10 Olhar 43, mas é realmente um grande privilégio ter sido parte dessa geração e poder continuar, poder estar aqui, tá aqui conversando com você, vamos fazer um especial aí pra Sky, amanhã tem show, estamos concorrendo ao Grammy, amanhã vamos saber se a gente que legal. o Grammy. E eu posso te falar um negócio? Eu vou te falar, eu sou roqueiro, curto, música pra mim é paixão, ouço 200 horas por dia, mas Olhar 43, você acredita que ainda é uma música que eu ouço e falo, puta, que tesão, cara, como é aquela música... Até porque não é só mais... Hoje, não é mais só o lance da música, né? Porque aí já vem um flashback, porque você ouve aquilo, você começa a lembrar de Damachoque, de Aroanta, do movimento, da adolescência, que era uma puta época legal pra cacete. Então vem uma carga de coisa positiva junto com a música, não é só mais a música. Na época é só a música. Na época é curtir. A música, a letra. Hoje não. Agora, eu queria te falar, você sabe cantar a música do Fluminense? Você lembra de cabeça? Sim, Como é que é? O que aconteceu foi o seguinte, alguém me ligou, porque eu vim para São Paulo, como eu te falei, a Máquina Flu foi... eu acho que todo mundo sabe que concorda que o futebol... claro, existem exceções, mas de um modo geral, o futebol, assim como bandas de rock... Eles são mais importantes na tua vida na adolescência. Você é aquele garoto que é um pouco aquela página de papel em branco, procurando as tuas referências, procurando as coisas, as pessoas, as ideias, as tribos com as quais você se identifica. E você cada dia conhece um cara, e cada dia tudo muda muito rápido. Tem um dia esse cara é teu melhor amigo, daqui a um mês você nem fala mais coisa, já tem outro cara que é teu melhor amigo, e aí você vai indo, um dia um cara te mostra e fala, cara, que isso, e você vai se encontrando. Então na adolescência você tem aquelas bandas que você fala, bicho, você só usa aquela camiseta, o teu quarto é forrado de pôster, e você é completamente obcecado por aquelas bandas, né? No meu caso, eu acho que são os Beatles, os Stones, Led Zeppelin, realmente... É o triunvirato que a gente sabe cada nota. A gente ia ver o filme do LED como quem ia ver um show, né? Sessão Maldita, a gente ia pra lá, pra Penha, pra Moca, onde tivesse, era todo dia acordar e pegar o jornal e ver onde estava passando. O rock é rock mesmo, né? E quando eu acordava de manhã, eu olhava pro pôster do Plant do Jimmy Page e tinha que fazer assim de manhã. E eu acabei de comprar o Celebration Day, né? Que é aquele concerto no O2, estou esperando chegar. E eu fiz a biografia deles para Som 3, né? Puta. Fiz a biografia. E quando eles vieram fazer o Unleaded aí, eu tive com o Page, lá no Hilton. Estava hospedado no Hilton. Tive com o Page, conversei, ele autografou meu CD. Lenda. Continua lenda, né? Pra você ver um cara desse, você volta a ter 14 anos imediatamente. Igualzinho. Então, no futebol é a mesma coisa. Você é garoto, então o teu time representa uma coisa. Você vai pra escola todo dia. O teu time ter ganho ou ter perdido é uma coisa muito intensa. A segunda-feira vai ser maravilhosa ou uma merda, dependendo do teu time.
Depois você se torna adulto, pô, tem família, conta, é legal, mas se você não for, né, torcida organizada ou qualquer coisa, diminui um pouco a intensidade a importância do futebol na tua vida, né? E na minha adolescência, realmente, o Fluminense foi uma espécie de seleção brasileira, né? Até outro dia, pô, lá na lembra? eu falei com o Rivelino, pô, um negócio, tipo falar com o Jimmy Page, entendeu? Porque o Rivelino não só foi da Máquina Flu, como foi um dos grandes, na verdade, era o Pelé e o Rivelino, aí depois o Rivelino, né? Tostão, Jairzinho, tá, mas a primeira era o Rivelino. Então, é uma coisa eterna, né? Uma seleção que, pô, a gente tinha os bonequinhos, as figurinhas de chapinha, era uma coisa, uma idolatria. E esse momento aí, para quem não viveu, quer dizer, a gente tem México 70, que é uma histeria, quer dizer, comparável aos Beatles, né? E o Máquina Flu, 74, 5 e 6. Então a gente está muito próximo daquele grande momento de ouro. E eu morava em Brasília, foi exatamente os 3 anos que eu morava em Brasília. E o meu único contato com o Rio, quer dizer, é difícil imaginar hoje uma época sem internet, né? A notícia chegava, para eu saber o resultado do jogo, eu tinha que ligar para o meu primo, falou, quanto foi? Se o jogo não fosse transmitido, eu não sabia. Mas o Fluminense estava numa fase tão boa e o time era tão, né, fantástico, com só grandes estrelas, que normalmente os jogos do Fluminense nessa época eram transmitidos. E foi uma grande alegria para mim, era um orgulho, eu tinha camisa, bandeira. E aí você coloca essa música do Fluminense como uma grande emoção já na tua fase? Então, com 14 anos, como eu te falei, meu pai foi transferido para São Paulo. E eu vou me distanciando um pouco do Fluminense, porque em São Paulo tem uma coisa muito forte do São Paulo. As pessoas falam, não, você está aqui em São Paulo, você tem que ser São Paulino. Porque tricolor aqui é o São Paulo, tem toda, né? Aquela coisa lá, né, é a mesma coisa. São Paulo aqui também é o mais... Os bem-nascidos, a elite. Falei, tá bom, pra mim tanto faz. Ainda não tinha internet, eu ainda tinha uma dificuldade de saber o resultado de um jogo. Então eu fui pegando essa coisa e fui me afastando. Até que alguém me falou, você tá sabendo que a torcida do Fluminense pegou Rádio Pirata e transformou em grito de guerra? Eu falei, tá brincando, como assim? Pô, bota aí no YouTube. Eu fui lá, porra, um estádio inteiro cantando. Eu falei, que isso, cara? Aí o Fluminense entrou em contato comigo, estive lá, combinamos algumas coisas, ganhei umas coisas de comemoração e camisa do centenário, e estávamos combinando umas ações. Foi naquela época que a gente acabou perdendo daqueles... Do Boca? Não, acho que o Peñarol. Não, da final da Libertadores. Foi o LDU, não foi? LDU. Foi um trauma aquilo, foi um horror. Eu tinha até gravado, pra Globo o hino. Tava passando, no intervalo passava a nossa gravação que eu fiz pro hino de placar, na verdade. Canta o trechinho aí. Fluminense. Não, mas a versão Não, antes eu quero ver se você lembra o trechinho do hino do Fluminense. Vamos lá. O lembra, sou tricolor de coração, sou do time tantas vezes campeão, fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina, eu tenho amor ao tricolor. É sensacional. Ficou uma versão bacana, mas eu tava ali e falei, pronto, perdemos. Eu fiquei deprimido, fiquei uns 3 dias sem sair de casa. Falei, pô, vou virar pé frio agora, cacete. Aí me deram essa notícia, eu falei, porra, que maravilha isso. Aí eu falei, quem foi que fez isso? Aí os caras falaram, pô, foi um garoto, cara, o garoto tem 17 anos. Eu falei, pô, o garoto é mais novo que a música, cara. Puta, é mesmo. Porra, a música tem 27 anos. Caraca, eu tô ficando velho. Aí foi me dá o telefone do cara. Eu liguei pra ele, Fábio, eu acho. Falei, aí, é o Paulo, tudo bem? Ele falou, pô, Paulo, que legal. Falei, pô, tô te ligando pra te agradecer, cara, que honra, como é que... Pô, você é tão garoto, como é que você foi? Pô, meus pais são maior fã de RPM, não sei o quê. Passei a vida inteira ouvindo e achei que tinha tudo a ver. Ele falou, pô, ficou demais, cara, porra, não sei como te agradecer. Que ficou mesmo, ele pegou o refrão, né? E ficou até hoje, permanece. Vamos pra cima, Flusão, quero gritar campeão. Vamos lutar por mais essa taça. Vamos Fluminense, com garra e com raça. Não deixo de gritar, uou, uou, uou. Muito bom. E aí eu fui pro Engenhão naquela decisão do Brasileirão contra o Guarani. E tava assim realmente um clima de... uma coisa com Gilberto Gil, todo mundo ali da Unimed, toda aquela, né, aquela expectativa do Fluminense depois de 24 anos
ser campeão brasileiro, né? E, pô, um primeiro tempo terrível, o Guarani jogando tudo que não jogou, o campeonato inteiro dando maior canseira na gente, pô, o gol saiu na metade do segundo tempo, foi um alívio, e havia um combinado ali, o pessoal, o Jorge Davidson, produtor, combinou com os roqueiros tricolores, eu, Evandro, Dado Villa-Lobos, Milton Guedes, Milo Romero, Tony Platão, tem muitos roqueiros que torcem pelo Fluminense. E a gente ia fazer um show, um grande show na Apoteose. Mas, rapaz, começou a chover no fim do jogo. Choveu. E a gente tava todo mundo na Apoteose, tão feliz, cara, que a gente não se dava conta. Tomando cerveja e feliz. E a água foi subindo. Quando a gente viu, a água tava no joelho. E a gente falou, gente, vamos embora, cara, senão a gente não vai conseguir ir embora mais. Os ônibus já estavam assim, boiando ali naquela área da Apoteose, no centro do Rio. E foi uma loucura, né? Todo mundo, o Rio ficou um caos. E a gente foi todo mundo pra Academia da Cachaça. Paulo Ricardo, vou falar um negócio, você é sensacional. Puta, como eu sou seu fã, cara. Foi muito bom, você é do cacete, velho. Agora, esse ano, você ser campeão a 4 rodadas do final, isso aí realmente o Fluminense, só assim pra superar aquele trauma da terceira divisão. E tá aqui os dois torcedores dos 2 melhores times do Brasil na atualidade. Paulo Ricardo e RPM, que sou corintiano, né, meu? Esse ano só deu Corinthians e Fluminense, né? Eu tenho um carinho pelo Corinthians também, porque o Toquinho é corintiano, eu fiz um disco com ele sobre Vinícius. E ele é tão corintiano, ele tem programa na TV Corinthians, ele é aquele corintiano, e ele para tudo. E ele é um cara assim que, se o Corinthians perder, não dá nem pra falar com ele, fica num puta mau humor. Ele joga, né? Ele é que nem o Chico, né? Que nem o Chico é tricolor e tem o Politeama, ele também joga, e tem o Namorados da Noite, tem o hino do Namorados da Noite, ele é muito mais fanático do que eu, mas eu aprendi a cultivar isso, e a minha filha nasceu esse ano, na noite em que o Corinthians teve aquela grande vitória. Dia 4 de julho. 20 de junho, do Santos. Do Santos. Foi bonito. Aí temos mais uma corintiana no mundo, isso é um sinal. Paulo Ricardo, sensacional, cara. Benja, tamo junto. Tamo junto, cara. Vamos voltar lá na Energia? Que vamos também, coisa, lógico. Vamos lá pra você... fenômeno de audiência. Vamos lá pra você cantar lá mais música do Fluminense. Sensacional, esse cara é muito bom. Em homenagem a você, torcedor do Fluminense, tá aí um papo bem especial com o Paulo Ricardo. E esse olhar 43, né? Aquele de lado já saiu. Era impresso, né? Ainda tem ainda, lógico. Opa, tem impresso também. Não vai ter mais nada, é só a internet e o visual. Semana que vem tem mais papo com o Benja, valeu!